noite, meus irmãos. Como o Pai falou, sejam bem-vindos. Nós damos hoje início ao nosso ciclo de palestras mensais aqui no Templo Espiritualista do Cruzeiro da Luz. E as palestras mensais, como são temáticas, o interessante é que nós podemos, em cada uma delas, mergulhar num novo mundo, no mesmo universo, no universo da busca por Deus, mas em diferentes setores, em diferentes partes, e que vão trazendo diferentes reflexões a partir do tema da palestra. Então, o nosso tema de hoje é "E Deus, onde está diante do sofrimento?" E vamos, a cada parte, tentar refletir ao máximo. E dentro de tudo que vai sendo trazido, tentar se aprofundar dentro de cada um de nós, no que está sendo falado, no que está sendo dito, e principalmente no que não está sendo dito, ou seja, no entendimento que a gente tem a partir de cada um dos slides, ou seja, de cada uma das partes que a nossa palestra vai ter. Nós vamos trabalhar com duas partes. A primeira parte falando sobre o sofrimento, ou seja, sobre a posição do homem diante do sofrimento. A segunda parte nós vamos falar sobre a posição de Deus em relação ao sofrimento, que é o nosso tema. Onde está Deus? Se o mundo sofre tanto, existe um Deus? Não existe um Deus? E por que Ele permite que tudo isso aconteça? Ali embaixo, no slide, nós podemos ver: "No mundo há vez de ter aflições. Coragem, eu venci o mundo." Isso é no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, e é uma afirmativa de Jesus. Então, para começar, quando a gente pensa no sofrimento, todo mundo quer parar de sofrer. Mas Jesus mesmo diz que no mundo nós vamos ter aflições, nós temos que ter aflições. E ao mesmo tempo nos dá coragem, dizendo que Ele venceu o mundo. E mais para frente nós vamos ver essa segunda parte: coragem, eu venci o mundo. E agora vamos nos focar nas aflições, se são necessárias, se não são necessárias, de onde vêm, por que existem. Nosso primeiro ponto é justamente essas primeiras perguntas que eu fiz, que levam a um ceticismo e uma incredulidade. Se o sofrimento existe, se nós vemos tanta coisa ruim no mundo, Deus existe? Mas dizem que Deus é bom, dizem que Deus é misericordioso, mas se o mundo é tão ruim, não pode haver um Deus bom e um Deus misericordioso que permita que tudo isso aconteça. Esse é o pensamento do senso comum. Esse é o pensamento que leva muitas pessoas à incredulidade, a achar que realmente não existe um Deus. E que se esse Deus existir, talvez ele não seja suficiente, não seja tão Deus assim. Nós temos aqui uma frase, um pequeno texto, do Frei Inácio Larraño, no livro Silêncio de Maria, que é um livro excelente, que ele fala justamente do serviço, de sofrimento. E vamos lá ao texto. "Os filhos do Evangelho desanimam chorando e dizendo: no mundo quem manda é o dinheiro, é o ódio. O mundo faz pouco do amor. Dizem que o ódio é dos fortes e o amor dos fracos. Dizem também que é preferível que nos temam a que nos amam. Diante de tudo isso, os homens do Evangelho sentem a tentação de sair do mundo, dizendo: irmãos, não há lugar para esperança." Então esse é o mundo que nós temos hoje. É um mundo onde os valores materiais, e quando nós dizemos valores materiais, são os valores em oposição aos valores espirituais, Nós vemos ali o dinheiro, o ódio e tudo isso fazendo parte do nosso mundo. E as pessoas realmente caem num ceticismo, ou seja, numa descrença. Se isso é tão espalhado, se isso é tão disseminado, se só o que nós vemos e o que prevalece é o mal, então não tem esperança. E ainda assim, aqueles que se dizem seguir uma determinada
um determinado agrupamento religioso, mesmo eles caem nessa descrença. Então alguns vão fazer o quê? Sair do mundo, vão querer se livrar do mundo, mas não só da forma como Jesus ensinou que fizéssemos, ou seja, estarmos no mundo sem nos entregarmos a Ele, sem estarmos imiscuídos nele, sem compactuarmos com Ele, mas esses sacerdotes, esses fiéis de diversas religiões, na verdade, por verem essa desesperança, vão fazer o quê? Vão se isolar. Vão se isolar do mundo, vão se isolar das coisas materiais, e aí nós vamos ver uma série de práticas não tão religiosas assim, por exemplo, o isolamento, que por vezes é sim necessário em algumas congregações religiosas, mas o isolamento que eu falo é aquele isolamento de não quero viver, não quero fazer parte disso, não quero saber de ninguém, prefiro viver aqui muito mais sossegado, um enclausuramento do que estar nesse mundo. O próprio Kardec, no livro dos Espíritos, diz que isso é egoísmo, tirando, como nós já sabemos, as congregações religiosas que vivem numa regra onde há um isolamento, onde há algo do tipo, ok, mas o que nós falamos aqui é esse isolamento que faz com que os outros tenham realmente se fechado no egoísmo, o mesmo egoísmo que o resto do mundo vive, aliás, diga-se de passagem. Então, ali respondendo a nossa pergunta, Deus permitindo o mal é mal? Será que Deus fez também o mal? Essa é uma pergunta que nós sempre nos fazemos. Porque, principalmente se nós pusermos Deus no mais alto dos altos e um diabo, um demônio, no mais baixo dos baixos, os dois brigando o tempo todo, nós vamos pensar que, de repente, Deus fez um ser mal. É isso que a Kardec coloca. Que, por exemplo, Deus, sendo o criador de tudo, se nós pegarmos lá no conceito de Deus, nós vamos entender como o criador de todas as coisas, aquele que criou o mundo e a cada um de nós. E se houvesse um ser que fosse criado mal, então Deus também teria criado esse mal. E se por outro lado nós dizemos que Deus é a bondade e a justiça eterna e soberana, como a bondade eterna pode criar algo mal? É a própria negação dessa bondade eterna. Então, como Deus, sendo eternamente bom e justo, soberanamente bom e justo, pode criar qualquer coisa que seja má? Isso seria uma própria negação da sua essência de Deus. Então, nós vamos à Epístola de São Tiago, e São Tiago vai dizer para a gente: ninguém, quando for tentado, diga, é Deus quem me tenta. Deus é inacessível ao mal e não tenta a ninguém. Cada um é tentado pela sua própria concupiscência, que o atrai e alicia. Isso é muito interessante, e é muito interessante o termo que São Tiago usa: inacessível. Deus nem cria, nem manipula o mal, porque é inacessível, não está, digamos, em linguagem muito figurada, ao alcance de Deus ficar manipulando o mal. Não é isso que ele faz. Por quê? Porque Deus é amor, porque Deus ama, e o amor não manipula o mal. E alguém poderia dizer: mas ele permite. E aí nós vamos ver, ou tentar ao menos compreender por que ele permite, por que existe essa permissão. Vamos lá. Falando agora sobre o sofrimento, que é o resultado de todas as nossas imperfeições, nós vamos ter lá como pressuposto do sofrimento o livre-arbítrio. Então, o mal, ele sai do nosso livre-arbítrio. O mal é produzido pelo próprio homem, pelas nossas escolhas erradas, pelas nossas escolhas equivocadas. Kardec, lá na Gênese, na verdade ele fala isso durante todas as obras do Pentateuco, basicamente, e essa citação da Gênese é uma citação que ele faz
o Evangelho segundo o Espiritismo dá uma complementada. Ele diz assim: se o homem se conformasse rigorosamente com as leis divinas, certamente evitaria os males mais agudos e viveria feliz na terra. Se não o faz, é em virtude do seu livre-arbítrio, sofrendo assim as consequências do seu proceder. Então, na verdade, a grande responsabilidade pelo mal é de cada um de nós. É das nossas próprias escolhas. E aí, alguns poderiam perguntar: mas por que Deus fez o livre-arbítrio? Ora, ele não é soberanamente bom e justo? Ele podia ter feito tudo muito bom? Não teria problema algum. Ele realmente poderia ter feito isso. Agora, nós nunca podemos nos esquecer, e isso tem que ficar bastante claro, principalmente na segunda parte do nosso encontro de hoje, que Deus é amor. E amor se conquista. Amor não se compra, amor não se fabrica, amor não se faz. Amor se conquista. Amor, na verdade, é uma grande relação. Nós temos que viver uma relação amorosa. Ninguém de um dia para o outro ama, simplesmente. Nós, às vezes, nos apaixonamos e aí tem todo aquele furor das paixões, toda aquela turbulência das paixões, como se nada mais existisse no mundo, mas isso não é amor, isso é paixão, isso é ilusão, que passa. E o amor, ele precisa dessa liberdade. O amor é livre. Como diz São Paulo na Epístola aos Coríntios, na primeira Epístola aos Coríntios, o amor tudo suporta, tudo espera. E é exatamente por isso que o livre-arbítrio existe. Para que nós possamos ser conquistados. Para que nós possamos, por vontade própria, ir em direção a Deus e amar a Deus. Agora, a responsabilidade do nosso caminhar é nossa responsabilidade. E aí a pergunta que se faz é: e Deus onde está? Será que essa responsabilidade é minha e só minha? Será que Deus é indiferente a isso? Deus é apenas alguém que fica regendo o universo por meio de leis? Que leis são essas? Kardec fala em leis divinas. As leis divinas são as leis de Deus, as leis de funcionamento do próprio universo. Leis que são implacáveis, eternas, que não podem ser revogadas e que estão aí desde toda a eternidade, porque nós sabemos. Lei de amor, lei de justiça, lei de ação e reação, as leis da natureza, as leis que regem também os nossos sentimentos, as leis das relações de Deus com as suas criaturas, por adoção com seus filhos. Kardec diz lá: se nós respeitássemos, se nós nos conformássemos a essas leis, nós não sofreríamos. Nós estaríamos vivendo feliz na Terra. Claro que essa felicidade, como não somos perfeitos e nunca seremos, porque só Deus é perfeito, é uma felicidade relativa, mas ainda assim algo melhor do que nós vivemos hoje. Qualquer felicidade, por mais que seja relativa, é melhor do que viver no sofrimento. E aí, a partir desse livre-arbítrio, nós fazemos escolhas. E fazemos escolhas certas ou erradas. Vamos saber quais são as escolhas certas e quais são as escolhas erradas. Bom, a lei de Deus, pelo que nos é dito, tanto na codificação espírita quanto toda a doutrina espírita cristã, assim como principalmente na Sagrada Escritura, a lei divina está nos nossos corações. Deus o tempo todo se revela e tenta se comunicar com nós, que somos suas criaturas, por adoção, seus filhos. Então nós sabemos sim. Alguns filósofos chamam isso de razão, somente razão. Está na razão tudo aquilo que nós devemos fazer. Nós podemos dizer que está assim na razão, desde que nós saibamos que a razão é também um dom de Deus. Um dom de Deus dado ao homem. A faculdade de pensar, de raciocinar, de fazer associações e de se autodeterminar é também um dom de Deus. E é por meio dele que nós podemos guiar as nossas vidas, vivendo assim de escolhas, mas escolhendo dentro das nossas possibilidades
aquilo que em nossas mentes e corações parece certo, porque Deus assim fala, e aquilo que não é tão certo. E nós sentimos isso. Nós sentimos essas escolhas erradas, talvez não no momento que nós optemos pelas escolhas erradas, mas em algum momento durante essa caminhada, durante esse desvio, algo fica nos incomodando. Algo nos incomoda. Nos incomoda no fundo do coração e basta que nós tenhamos ouvidos para ouvir. Nós dizemos que somos imperfeitos justamente por essas escolhas erradas que nós fazemos. E quais seriam as causas dessas imperfeições? Abrindo um parênteses aqui, quando foi designada essa palestra, uma das recomendações foi falar sobre esse mundo que nós vivemos, que é um mundo que se piora pelas imperfeições humanas. E por isso nós estamos também estudando mais a fundo as imperfeições. As imperfeições que, só para relembrar, são fruto do nosso livre-arbítrio, das nossas más escolhas, e que tem duas causas principais: a ignorância e a rebeldia. A ignorância, ela é, nesse sentido que nós estamos aqui tratando, o desconhecimento. Eu desconheço o que devo fazer, desconheço o caminho que devo seguir, desconheço o lugar onde estou, e essa é a ignorância. Como a ignorância pode ser suprida? Há uma necessidade de se aliar ao aprendizado cognitivo, ou seja, tudo aquilo que a gente aprende, tudo aquilo que é ensinado para a gente e a gente intelectualmente consegue compreender. Na escola nós temos matérias, história, geografia, matemática, e os professores passam determinados assuntos dentro dessas matérias. Tudo que nós conseguimos intelectualmente aprender daquelas matérias, por exemplo, é o nosso conhecimento cognitivo. Quando nós falamos das Sagradas Escrituras, a nossa leitura, saber, conhecer, é o nosso conhecimento cognitivo. Algumas pessoas dizem assim: eu já li a Bíblia 2, 3 vezes, inteira. Eu fico impressionado, eu sinceramente nunca consegui ler de cabo a rabo. E também nunca vi necessidade, a menos que seja para um estudo sério e bem demorado. Mas essas pessoas, por exemplo, elas vão ter o aprendizado cognitivo. Elas sabem o que está escrito ali. Algumas pessoas sabem de cor diversas passagens do Evangelho. Mas aliado a isso, para que essa ignorância em relação a quê? Ignorância em relação às leis divinas, ignorância em relação ao amor de Deus e ao proceder, ou seja, a nossa forma de caminhar de acordo com esse amor de Deus. A gente precisa também do aprendizado emocional, ou seja, pegar toda essa bagagem que a gente tem, toda essa bagagem cognitiva, e realmente sentir ela nos nossos corações. Quando nós falamos das Sagradas Escrituras, do Evangelho, é necessário sentir esse Evangelho, viver esse Evangelho. Como diversos luminares mostraram para a gente que era necessário, que era imensamente maior a necessidade de se viver do que propriamente de se saber. Às vezes, e na nossa relação com Deus, esse aprendizado emocional tem que ser cada vez mais buscado e tem que ser maior em determinadas situações que o próprio aprendizado cognitivo. Não que nós vamos esquecer de um para ficar com o outro, né? Nós somos muito categóricos. A gente vai lá e fica super feliz de estar conhecendo alguma técnica ou alguma coisa, e a gente vai e estuda muito. Aí depois que a gente aprendeu tudo aquilo, a gente fica muito feliz de estar sentindo, aí a gente vai e quer sentir muito. Não é assim, é em equilíbrio. Uma coisa se equilibra com a outra, para que esses dois conhecimentos caminhem juntos, e assim essa ignorância possa ser suprida e a gente chegue mais perto de Deus, ou seja, mais longe das nossas imperfeições, mais longe do nosso sofrimento. Agora, a segunda causa das nossas imperfeições, e talvez essa seja a mais disseminada, é a rebeldia. É a recusa em aprender. Sim, a rebeldia ela tem dois ramos, na verdade. A recusa em aprender
e a exigência para vivenciar. Quem nos traz esse quadro dessa maneira, como nós colocamos aqui no slide, é um autor espírita chamado Arlindo Cerqueira Filho, que utiliza a psicologia transpessoal, os ensinamentos evangélicos e espíritas, para explicar as nossas imperfeições, para explicar uma série de desconexões que o ser humano tem. E isso é muito legal quando ele coloca que a rebeldia ela vem de duas formas, né? Ela vem em dois pacotes. O primeiro pacote é a recusa em aprender. Eu não quero aprender, não quero saber de Deus, não quero saber das leis divinas, porque eu estou muito bem aqui no meu canto, nada me faz falta, e eu gosto da ignorância, é bom, é livre, eu faço o que eu quiser, a hora que eu quiser. Está muito em moda, né? Está exatamente em moda esses bordões como meu corpo, minhas regras, eu faço meu destino, eu posso e aconteço. Essa é a rebeldia em aprender, a recusa em aprender, perdão. A rebeldia pela recusa em aprender. Ou seja, eu não quero aprender aquilo que eu devo aprender. Não porque sou obrigado, mas porque a minha felicidade depende disso. Meu coração está dizendo isso, minha cabeça está dizendo isso. Mas eu me recuso, porque eu acho mais legal, muito mais legal, ficar dispondo do meu corpo, que é passageiro, que é uma ilusão, como eu bem quiser, porque amanhã que nós sabemos, né? Como será amanhã, ninguém sabe. Então, eu vou gozar de tudo hoje, vou me espaldar hoje, e sem pensar nas consequências, mesmo sabendo que essas consequências virão. A rebeldia é justamente isso, a gente sabe que as consequências existem, mas a gente prefere não pensar nelas. E a exigência para vivenciar é algo que ninguém percebe, é bem difícil da gente colocar isso como rebeldia, das pessoas geralmente colocarem isso. A exigência para vivenciar é quando nós descobrimos algo muito legal, algo muito bom em relação às leis divinas, descobrimos diversas passagens do Evangelho e queremos viver aquilo de uma vez só, sem ter o necessário embasamento, né? Sem estar sedimentado aquele conhecimento e mais aquela vontade nos nossos corações. Então a gente vai vender tudo e ficar pobre e sair vagando pelo mundo porque Jesus diz isso. E aí nós vamos parar de fazer isso ou aquilo porque no Antigo Testamento os judeus não podiam fazer isso ou aquilo. E nós vamos exigir uma perfeição de nós mesmos. Uma perfeição que não existe e que não vai existir, porque só Deus é perfeito. Ele é o único que é bom, que é perfeito. Então, nós vamos poder chegar a alguma perfeição, algo melhor do que somos hoje, mas não a perfeição de Deus. Nunca a perfeição de Deus. Essa exigência para vivenciar vai resultar no processo que o Arlindo Cerqueira chama de pseudo-vivência, de pseudo-amor, são os pseudos, ou seja, são as falsas vivências, é o falso amor, é a prepotência, né, que gera tudo isso, ou seja, a minha prepotência em querer ser perfeito. Não, eu não consigo ser igual a Deus, eu posso ser perfeito igual a Deus, então eu tenho que fazer isso tudo de uma vez só. E aí a gente corre para fazer aquilo tudo, só que na verdade a gente não está se ouvindo, a gente não está compreendendo a nós mesmos, se autoconhecendo. Nós estamos simplesmente pegando uma fórmula, um pacote e trazendo para nós. Como se a gente coubesse naquela fórmula, como se todos tivessem que ser na forminha. Essa imagem que nós temos aqui é justamente isso, são as máscaras que nós criamos. Em virtude dessa exigência para vivenciar, nós criamos essas máscaras. Ou seja, eu escondo os meus sentimentos. Meus sentimentos não é que eles não importem, é que eu tenho que esconder porque todos têm que me ver perfeitos. Acabo criando uma falsa imagem de mim mesmo. Consolidando tudo isso que nós estamos falando, nós temos aqui uma passagem do livro Os Mensageiros, de autoria de André Luiz, com psicografia de Chico Xavier, onde nós vamos ver que se fala justamente da causa dos erros,
e também isso das nossas responsabilidades. A humanidade parece preferir a condição de eterna criança. Faz e desfaz os patrimônios da civilização como se brincasse com bonecos. Nossos amigos suportam pesados fardos de serviço para que as tormentas magnéticas, invisíveis ao olhar humano, não disseminem vibrações mortíferas, a se traduzirem pela dilatação de penúrias da guerra e por epidemias sem conta. Infelizmente, na feição coletiva, somos ainda aquela Jerusalém escravizada ao erro. Todos os dias somos curados por Jesus, e todos os dias conduzimos ao madeiro. Nossas obras estão reduzidas quase a simples recapitulações que fracassam sempre. Não saímos do estágio de experiência. Isso me chamou muito a atenção, porque o nosso dirigente espiritual, Caboclo Ventania de Aruanda, diz que o serviço a Jesus é para aqueles que cansaram de brincar de carrinho e de boneco. Justamente como os mentores do livro de André Luiz falam, a civilização como se brincasse com bonecos. Nós ficamos nessa brincadeira, nessa ilusão, nessa falta de responsabilidade, achando que isso é a vida. Quando na verdade isso tudo é uma ilusão. Para quem via aquele desenho A Caverna do Dragão, é mais ou menos aquilo, né? É um mundo imaginário, né? A Matrix, para quem viu o filme, é um filme onde existe uma realidade e as pessoas estão dentro de uma realidade criada, uma realidade enganada, e vivem achando que aquele programa de computador, que é a Matrix, é a realidade, quando na verdade não é. E na realidade as máquinas que criaram estão dominando os humanos. Da mesma forma, os nossos sentimentos, as nossas escolhas erradas dominam essa nossa vida ilusória. Enquanto nós não tomarmos em consideração que nós precisamos nos reerguer, que nós precisamos fazer as escolhas certas, para que esse sofrimento pare, para que esse sofrimento, na verdade, seja, como nós vamos ver adiante, um aprendizado, ao invés de ser só um sofrimento que nada produz. Então, nós temos que sair desse jogo de ilusões. Perceber, já que nós somos cristãos, que nós somos espíritos, que nada disso é real, que nada do que está aqui é real. O resultado daqui é real. Mas, corpos, cadeiras, projetores, tudo isso é ilusão. Tudo isso tem que ser levado em conta do espírito. E não o espírito levado em conta da materialidade, do dinheiro, do ego, do nosso próprio ego. Nosso próprio ego, na verdade, é algo altamente material e que nós não colocamos. Nós pensamos só no dinheiro, no poder, em tudo isso, mas o nosso ego, esse pequeno traidor que vive dentro da gente, a gente não considera como tão material assim. Nós perguntamos, se existem imperfeições, vamos retomar aquela pergunta, né? Por que Deus permite essas imperfeições? Qual é a finalidade disso? Eu volto meio assim com uma frase que uma amiga minha me disse uma vez, a gente estava reunido, e aí ela virou e falou, qual é essa de reencarnação? Que jogo é esse? Que Deus é esse que fica jogando com vocês? Fica jogando com todo mundo. Veio aqui, agora volta de novo, e sai daqui, volta. E agora não volta mais, fica lá, e vai para a colônia, não vai, fica. Que jogo é esse? Para que isso? E aí algumas pessoas vão falar, olha, é para evolução. É para evolução, nós temos que evoluir, ser seres melhores, seres mais perfeitos, e vamos evoluir sempre. E é muito legal a evolução, uau, irado, evolução. Então, o que nos diz lá o nosso grande amigo Haroldo de Cerqueira, no livro A Prática da Mediunidade com Jesus? A missão do espírito imortal é cumprir o propósito existencial de se aproximar de Deus pelo conhecimento da verdade e, com isso, alcançar a pura e eterna felicidade. Falando em evolução ali, parece que tem alguma coisa desconexa, né?
evolução, na verdade, ela é consequência, ela não é causa. A causa, ou seja, a finalidade de Deus permitir que essas imperfeições estejam aí, é justamente que o espírito imortal consiga cumprir o seu propósito existencial, ou seja, nós existimos com um propósito, há um propósito para a nossa existência. Nós não fomos criados num vácuo. Qual é esse propósito? Se aproximar de Deus pelo conhecimento da verdade e com isso alcançar a pura e eterna felicidade. Olha outra conclusão que nós tiramos. A finalidade também não é alcançar a eterna felicidade. A eterna felicidade é consequência. Olha lá o que a Bíblia fala. Com isso, alcançar a pura e eterna felicidade. Com isso o quê? Com a proximidade de Deus, pelo conhecimento da verdade. Então, na verdade, Deus permite que essas imperfeições estejam aí, que nós façamos as escolhas erradas, como nós dissemos lá no começo, para que essa relação de amor seja uma conquista. E para que dentro dessa conquista, nós nos aproximemos cada vez mais de Deus. E isso é o que traz a felicidade. É isso que traz a evolução. Nós temos que parar, e talvez eu seja muito chato com isso, porque eu sou chato, então eu posso ser chato com coisas que realmente vão trazer algum proveito para todos nós. A evolução não é uma meta a ser perseguida. Nós não podemos considerar aqueles degrauzinhos que Kardec bota lá da escala espírita, no livro dos espíritos, como um degrau absoluto. Olha, primeiro eu vou ser espírito trevoso, depois eu vou ser espírito meio feliz, depois semi-meio infeliz, depois vou ter algum conhecimento, aí eu vou conseguir um conhecimento cognitivo e um conhecimento emocional. Não chega. A evolução é consequência, a evolução não é causa, a evolução não é para ser buscada. A evolução é tão somente a consequência dessa proximidade com Deus. Quanto mais se achega de Deus, quanto mais se aproxima de Deus, mais o espírito vai querendo ser perfeito igual a Ele. Por quê? Porque ama. E quem ama quer ser igual ao ser amado. Quem ama se interessa pelo que o seu amado se interessa. Quem ama quer se conformar àquilo dentro das suas possibilidades. E é por isso também que o auto-amor é necessário. O amor por si mesmo. Para que esse conhecimento e essa vivência possa conduzir essa proximidade. Para que nós não sejamos violados, violentados, caindo lá na rebeldia. Na rebeldia de querer ser perfeito, na rebeldia de querer fazer o que não está na hora de fazer ainda. Então, com isso, nós temos a finalidade das imperfeições. Mais uma vez, evolução, consequência. E a causa, a proximidade de Deus. E aí, quando nós falamos de imperfeição, falamos também de culpa e responsabilidade, né? Porque uma coisa que acontece muito, o tempo todo, é falar, olha, mas eu sou tão imperfeito, cometemos um erro, fazemos uma escolha equivocada, falamos, eu ainda sou tão imperfeito. Isso me irrita também. Ainda sou tão imperfeito. O ainda pressupõe que um dia a gente vai ser perfeito. Que não vai, cara. Não adianta, não vai ser perfeito nunca. Vai chegar próximo à perfeição. Ok. E aí, isso, como dissemos, vamos dizer, estou sendo um pouco repetitivo, mas é para ficar bem grudado na mente e no coração de cada um, é que é consequência. Causa é o amor e a proximidade com Deus. Então, nós vamos ser perfeitos à medida em que nós pudermos e na medida em que esse amor de Deus em nós seja tão grande que aí nós possamos ter algum grau de perfectibilidade. Né? Se fala muito em perfectibilidade, ou seja, não vamos conseguir alcançar aquilo, mas vamos chegar bem perto. Assim como as retas, né? Matemática, não sou matemática, não sei, mas tem umas... Eu sei que tem um gráfico que se aproxima bem uma linha que se aproxima bem das coordenadas lá e nunca chega. Bom, somos nós em relação a Deus. Então nada de falar ainda eu sou imperfeito. É como falar, né? O céu é o céu, é redundante. Bom, eu sou ser humano, sou imperfeito.
Agora, sou filho de Deus. E aí eu posso querer me aproximar dele e ter felicidade junto a ele. E aí nós caímos no culpismo e no desculpismo, né? Errei, então o culpismo é aquele movimento, segundo o Alírio, ainda estamos na concepção do Alírio, o culpismo é aquele movimento de auto-julgamento, autocondenação e autopunição. Ou seja, eu mesmo me julgo, eu mesmo me condeno, eu sou horrível, eu sou a pior pessoa do mundo, e eu me dou a punição, eu mesmo vou me punir, e aí eu vou ficar lá prostrado naquele movimento, porque o culpismo é um movimento de onde não sai nada, é um movimento estéril. Por que ele é um movimento estéril? Filosoficamente falando, se as leis são divinas, quem conhece as leis divinas para julgar as leis divinas? Deus. Então quem vai julgar é Deus, de acordo com as leis. Se nós nos julgamos de acordo com qualquer coisa, bom, isso não faz sentido, porque as leis foram desrespeitadas por as leis divinas. Então, vamos deixar a inteligência, a sabedoria e a misericórdia de Deus que nos julgue, e nos julgue, nós vamos ver sempre da melhor forma possível, sempre da forma que nós possamos aguentar e caminhar de acordo com isso. E o desculpismo é ao contrário, é não assumir a responsabilidade. Eu não tenho responsabilidade de nada, afinal, eu sou perfeito. É um desculpismo. Afinal, fulano fez isso, é culpa dele. Mas o trânsito está ruim hoje. São as várias desculpas que nós arrumamos para não tomar a responsabilidade. E se entramos nesse movimento também, é um movimento estéril, que não produz nada. Por quê? Porque tudo é culpa do outro. Nada é culpa minha, eu não posso mudar o outro, eu só posso me mudar. Então, nada vai mudar. Nós vamos ter, então, se quisermos sair desse movimento de rebeldia do qual nós estamos falando, uma postura de aprendiz. Aprendiz em relação ao quê? Ora, nós estamos falando das leis divinas, aprendiz das leis divinas. Junto a quem? Junto a Jesus, que é Deus, e veio nos ensinar, e veio nos mostrar, e veio falar com cada um de nós, intimamente, qual é o caminho a seguir, quais são as leis divinas. Essa postura de aprendiz vai significar para a gente que nós não temos que saber tudo, nós somos aprendizes. Nós vamos aprendendo conforme a lição é dada, uma lição por vez. Ninguém numa escola vai aprender a matéria do ano todo em um dia. Tudo bem, quem fica em prova final faz isso, véspera de prova a gente faz isso, mas não deveria, né? Deveríamos aprender vagarosamente durante aquele ano escolar inteiro, para que aí no final esses conhecimentos estejam consolidados. Então aqui é a mesma forma. O aprendiz, primeiro, ele não sabe qual é a lição que ele vai enfrentar, ainda que ele tenha uma ideia. Geralmente você tem uma emenda de um curso, mas você não sabe exatamente o que vai ser dado. Eu trouxe hoje um PowerPoint com um tema, mas ninguém sabe exatamente o que vai ser abordado aqui. O aprendiz é isso, ele não sabe exatamente o que vai ser abordado. O Frei Inácio Barranca, aquele que nós vimos lá no começo, nesse livro Silêncio de Maria, onde ele fala sobre Maria, é muito interessante que ele fala que a vida de Maria não foi um tour de férias. E aí ele põe bem legal assim, um tour de férias, você tem um roteiro, você sabe para onde você vai, sabe onde você vai almoçar, que hora você vai sair, que hora você vai levantar, que hora você vai dormir. A vida de Maria, como a grande serva de Deus, uma primeira serva, a mais obediente, e por isso a mais bem-aventurada, foi justamente isso. Olha, faça-se aqui, diz ela, eis aqui é servo do Senhor, faça-se a sua vontade. E ela concebe um filho, sem conhecer o homem, como ela mesma diz, e sem ter a menor ideia do que vai acontecer. Claro que pela presença de Deus, ela tem indícios. Agora, ela não tem a ideia certinha do que vai acontecer. Por isso não é um tour de férias, não é exatamente aquilo que vai acontecer ali, né?
Eu acho muito legal essa imagem que o Frei Inácio traz para a gente, porque é justamente isso a postura do aprendiz. Nós não sabemos, nós vamos aprendendo com a lição. Né? Jesus diz que a cada dia baixa o seu mal. É exatamente isso. O mal de cada dia, na medida certa para cada um. Então, a partir dessa postura de aprendiz, nós vamos errar. Isso, vamos errar porque somos imperfeitos, porque temos lá as nossas imperfeições, as nossas vontades, né? Mas dentro dessas imperfeições, se nós assumirmos essa postura de aprendiz, nós temos as conquistas êxito. O que são as conquistas êxito? A conquista êxito é o acerto. É o acerto. Fui ensinado isso no meu coração e na minha mente. O certo é esse caminho, então eu fiz certo hoje. Eu fiz certo nesse momento. Isso é uma conquista êxito. E a conquista aprendizado? A conquista aprendizado é o erro propriamente dito. Ter o erro como conquista aprendizado é a alternativa para aquilo que nós falamos ali atrás, que é, ali atrás não, logo em cima, né? Que é o culpismo e o desculpismo, a rebeldia. A conquista aprendizado é a terceira via, e a via correta, que devemos assumir diante dos nossos erros. Olha, errei, ok, errei, mas como diz Kardec, agora eu me arrependo, ou seja, eu tomo consciência daquilo que eu fiz, eu expio, ou seja, eu sofro por aquilo, mas é um sofrimento diferente. É um sofrimento no sentido de, a partir dali, ver o que eu posso fazer, para que finalmente eu possa reparar, ou seja, ter uma postura ativa de reparação. Isso vai exigir o quê? Humildade, vai exigir tranquilidade, paciência, confiança. Então, vendo por que Deus permite o erro, por que Deus permite o sofrimento, por que nós sofremos, né? De alguns que é por causa do nosso livre-arbítrio, por causa das nossas escolhas equivocadas, nós temos agora a resposta de Deus. A resposta de Deus, ao contrário da nossa resposta, culpismos e desculpismos, e como muito conquista aprendizado, é a misericórdia. A misericórdia que, graças a Deus, está muito em voga, tanto aqui no Templo de Cultura da Cruz da Luz, desde o ano passado, a Ventania declarou que deveríamos cultivar a misericórdia e que deveríamos refletir sobre a misericórdia. E o próprio Papa Francisco declarou que esse ano é o ano da misericórdia. Então, o que é misericórdia? Nós temos aqui uma imagem de Jesus que se liga àquela citação do Apocalipse. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e me abrir a porta, entrarei em sua casa e cearemos, eu com ele e ele comigo. Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. A misericórdia, na verdade, é Deus vindo ao encontro de cada um de nós, batendo a porta de cada um de nós. E é o grande questionamento, é a grande resposta para o nosso questionamento. Onde está Deus? Deus está vindo ao nosso encontro. A pergunta não é onde está Deus diante do sofrimento. A pergunta é onde estamos nós diante do sofrimento. Estamos indo em direção a Deus? Estamos parados no culpismo? Estamos nos excusando no desculpismo? Ou estamos efetivamente querendo aprender, transformando esses erros em conquistas aprendizados? Estamos indo em direção a Deus? Eu pus ali, né, o questionamento, o que é a misericórdia de Deus? E o Papa Francisco, na luz de proclamação do ano da misericórdia Luctus, ele diz: a misericórdia é o ato último e supremo pelo qual Deus vem ao nosso encontro. Ou seja, a misericórdia é o ápice do amor de Deus. Se nós sabemos que Deus nos ama, é pela sua misericórdia que Ele vem ao nosso encontro, que Ele está conosco. Uma outra citação do Papa Francisco que é sensacional é essa aqui que nós temos embaixo. Em suma, a misericórdia de Deus não é uma ideia abstrata, mas uma realidade concreta, pela qual Ele revela o seu amor como de um pai e de uma mãe, que se comovem pelo próprio filho,
até o mais íntimo de suas vísceras. É verdadeiramente caso para dizer que se trata de um amor visceral, provém do íntimo como um sentimento profundo, natural, feito de ternura e compaixão, de indulgência e de perdão. A misericórdia, então, é esse amor visceral de Deus, que é uma realidade concreta. Muitos pensam, né? Ah, Deus está tão longe, Deus tem tanta coisa para fazer, por que Deus se preocuparia comigo? E nós acabamos de vir, ontem foi o Domingo de Páscoa, o Domingo de Páscoa que comemora a ressurreição de Cristo. E nós vamos ver que a ressurreição, a paixão e a ressurreição de Cristo é o ápice da misericórdia de Deus. É Deus que encarna, que vem a cada um de nós mostrar a sua face a cada um de nós. Como nós dizemos, né, Deus não veio só para deixar o Evangelho. O Evangelho, ele não é só um manual de boas maneiras, não pode ser visto como isso. Ele é o próprio amor, a própria misericórdia de Deus. É Jesus tocando a cada um de nós. Jesus, que é o Filho, dentro da Trindade, ou seja, que é Deus. E aqui nós temos citações de Isaías, que são de capítulos diferentes, mas fazem sentido se postas juntas, justamente para mostrar o amor de Deus por cada um de nós. Deus ama cada um de uma forma tão incondicional e tão individual, como se existisse somente cada um de nós no mundo, como se não existisse mais ninguém. Ninguém tem que dividir o amor de Deus no sentido de que da divisão da atenção. Deus dá a atenção necessária a cada um, justamente aquilo que nós precisamos, por obra do seu amor e da sua misericórdia. Ele criou a gente porque ama. Deu livre-arbítrio porque ama. E vem ao nosso encontro, mesmo nós, sendo nós, com todas essas imperfeições, né? Vamos esquecer do ainda e vamos falar só em imperfeições. Imperfeitos. Ponto e acabou. Então vamos lá, as citações de Isaías. Até os adolescentes podem esgotar-se. Os jovens robustos podem cambalear. Mas aqueles que contam com o Senhor renovam suas forças. Ele dá-lhes asa de águia. Correm sem se cansar. Vão para a frente sem se fatigar. Ou seja, o Senhor é o nosso sustentáculo. Deus é a nossa sustentação. É pela sua misericórdia, por esse encontro com cada um de nós, que Ele pode ser o nosso porto seguro, pode ser o nosso sustentáculo. E aí, nessa segunda citação, nós vamos prestar bastante atenção. Nós estamos sempre carentes, né? Sempre com aquele buraco no peito, sempre querendo um grande amor, sempre querendo ser amado. Nós sabemos como o nosso ramo religioso, principalmente, o bando, sofre com isso. Pessoas que vêm procurando um amor efêmero, mas ainda assim que elas acham que vai ser um amor que as completa. E quando se fala de Jesus, elas torcem o nariz porque elas querem um amor carnal, aqui, agora. E tudo que nós lemos aqui do Papa Francisco falando, bom, a misericórdia é uma realidade concreta, não é uma realidade abstrata. O amor está aqui. E olha o que Deus vai falar para a gente lá no capítulo 43 de Isaías. Porque és precioso aos meus olhos, porque eu te aprecio e te amo. Pergunto reinos por ti, entrego nações em troca de ti. Fica tranquilo, pois estou contigo. É muito louco, né? A gente pensar que a gente fica correndo atrás de alguém que dê valor. E aí a gente vê quando acaba o relacionamento, fala, fulano não deu valor. Porque eu não dei valor. E fulano não me amava. E eu não amava também. E fica essa briga, e fica essa querendo muito ilusória, baseada nas ilusões. E a gente vê como Deus está falando tão claramente, olha, eu te amo e te aprecio. Ou seja, cara, eu te criei, eu te conheço. Eu sei tudo o que você tem passado. Eu sei todas as suas imperfeições. Eu sei as escolhas que você faz e as que você vai fazer. E ainda assim, eu te amo. E não só te amo, te aprecio. Ou seja,
eu fico te apreciando, eu te admiro. Apreciar alguma coisa é você ficar observando, você vê todos os detalhes daquela coisa, você ama cada pequeno detalhe. Então Deus não ama o pecado, mas ama o pecador, né? Sempre se diz. E é a mesma coisa, é Deus o auge, o ápice de tudo. Não só a causa primária, mas o Pai de amor, o amor em si, dizendo que ama e aprecia cada um de nós. Depois disso, se a gente não der uma modificada, se isso não disser nada nos nossos corações, é porque realmente aí a gente pode até usar o ainda, a gente ainda vai ficar sofrendo muito, a gente vai se demorar muito, não na questão da evolução, mas na questão do sofrimento que pode parecer eterno pela falta de Deus. E uma última citação: portanto, nada de medo, Jacó, pobre vermezinho, Israel, mísero inseto, sou eu quem venho em teu auxílio, diz o Senhor, teu Redentor, é o Santo de Israel. Ou seja, Deus aí está falando: olha, eu sei que você é um vermezinho, eu sei que você é um inseto, eu não estou preocupado em saber das suas imperfeições, não estou preocupado em saber da sua evolução, estou, desculpa a palavra, não dando para a evolução, que eu quero você perto de mim, e pela minha misericórdia eu chego perto de você. Agora eu preciso que você também se chegue a mim. Esse é o chamado da misericórdia de Deus. Falando em misericórdia, nós temos que forçosamente falar em Santa Faustina Kowalska. Santa Faustina é uma santa que viveu agora no início do século XX, lá na Polônia, e que recebeu a grande graça, e talvez o encargo, talvez não com certeza o encargo, de transmitir as mensagens do culto à Divina Misericórdia. Jesus falava diretamente com Santa Faustina, no diário de Santa Faustina, como eu tenho dito, sempre é irado, é impressionante, é algo que muda as nossas vidas. A relação que Santa Faustina tem com Jesus é a relação que Jesus quer passar a ter com cada um de nós, e por isso usou Santa Faustina. Santa Faustina também é uma moça pobre, de um país que, sinceramente, dizem que sempre tem polonês, mas nem sempre tem Polônia, porque a Polônia ora existe, ora não existe, ora está lá, ora não está lá. Então, às vezes não dá nem para falar que é de um país insignificante, porque às vezes não tem nem país, né? E aí ele vem ao encontro de Santa Faustina, que é uma moça simples, pobre, não muito educada formalmente, mas que é fantástica, que é uma servidora excelente. Eu acho muito engraçado, logo no começo do diário de Santa Faustina, ela relata que ela vinha, para nós sacerdotes, isso é muito importante, ela vinha fugindo do noviciado, e ela não queria mais ter as visões de Jesus, que ela tinha desde pequena, e ela corria um pouco disso e fugia, e aí Jesus vira para ela e fala: até quando você vai ficar me enganando? Até quando eu vou ter que aguentar a sua enganação? E aí ela se liga e vai fazer um noviciado lá eu não lembro se em Cracóvia ou em outra cidade da Polônia, mas ela vai, e aí ela começa a transmitir todas as mensagens da Divina Misericórdia de Jesus. E nós temos hoje em dia a festa da Divina Misericórdia, que vai ser no próximo domingo, então estamos dentro de um momento muito oportuno para nos voltarmos à misericórdia, agora que nós sabemos o que é misericórdia, agora que nós estamos nos aprofundando na misericórdia, essa semana inteira para refletir e o domingo todo para comemorar a festa da Divina Misericórdia. Essa imagem é uma imagem que o próprio Jesus pediu que Santa Faustina pintasse, como sempre, com todos os servidores de Jesus, foi muito difícil. Primeiro porque ela foi muito descreditada, não acreditavam nela, Santa Faustina sofreu muito. E essa imagem, por exemplo, tiveram algumas versões, é uma imagem que ela própria viu e que Jesus pediu que ela indicasse ao pintor que fizesse. E nós vemos ali jorrando o sangue e a água. O sangue e a água que justificam e salvam as almas. Ou seja, que limpam e que dão vida a cada uma das almas. Essa é a mensagem do quadro da Divina Misericórdia. E embaixo escrito: Jesus, eu confio em vós.
Santo Faustino escreveu lá em latim e, bom, obviamente traduzindo, porque todo mundo tem que entender. Então é: Jesus, eu confio em vós, eu tenho confiança. O amor, a fé, traduzem a confiança. E é isso que a misericórdia vem trazer. Ali em cima nós temos a jaculatória, a oraçãozinha que Jesus ensinou a Santa Faustina. Ó sangue e água, que jorrastes no coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. É justamente a reflexão desse sangue e dessa água que na cruz foram jorrados do próprio corpo de Jesus, que é um simbolismo imenso. Temos aqui, quando falamos de misericórdia, né, às vezes parece que é a impunidade, porque Deus ama tanto que aí Ele perdoa todo mundo e ninguém precisa mais fazer nada. Mas não é assim. Deus não derroga as suas leis, não revoga as suas leis. A lei de justiça é uma lei. Nós fizemos, nós temos que pagar. Mas não nessa secura. Nós temos a água da misericórdia. A água da misericórdia para vir ajudar a cada um de nós. E aí Jesus pede a Santa Faustina lá e ele diz: escreve isto: antes de vir como justo juiz, venho como rei da misericórdia. Antes de vir o dia da justiça, nos céus será dado aos homens este sinal: sou o Senhor pela minha essência, e não conheço ordens nem necessidades. Se chamo as criaturas à existência, é pelo abismo da minha misericórdia. Esse é o diário de Santa Faustina. Assim que eu comecei a estudar, aos meses, eu fui falar com o Pai Valdo e perguntar: por que essa imagem de abismo da misericórdia? Abismo, a gente tem ideia de uma fossa, né? uma fenda sem fim e ruim, trevosa. A gente tem uma imagem negativa de um abismo. Mas o Pai Valdo disse que é justamente isso. O abismo é porque o abismo é algo que não tem fim. Assim como a misericórdia também não tem fim. A misericórdia de Deus é eterna. E isso, desde o Antigo Testamento, nós vemos, tem o Salmo 136, que não dá tempo de apresentar, mas se todos quiserem, ele fala da misericórdia de Deus e dessa eternidade. Não teve começo e não vai ter fim, mas aproveita a todos nós. Santa Faustina faz algumas recomendações para nós que queremos ser aprendizes e buscamos a Jesus. Buscamos essa relação amorosa, esse encontro com a misericórdia de Jesus. Abertura e sinceridade. Sendo sempre abertos às indicações de Deus e sinceros conosco. Sofrendo, como disse o malandrinho, uma única vez, pela verdade, ao invés de sofrermos diversas vezes pelas nossas mentiras. Sermos humildes, o orgulho impede que a misericórdia haja em nossas vidas. A humildade é necessária. Humildade é difícil, humildade é decorrente de sofrimento, sim, porque nós temos que quebrar o nosso ego, nós temos que nos quebrar, literalmente. Em diversas oportunidades, nós temos a chance de quebrar a nós mesmos, ou seja, saímos às vezes das oportunidades muito calejados, muito sofridos, mas humildes, o que é importante, o que é fundamental. E obediência que saiu de moda, né? Obediência que ninguém mais fala. Eu conversava com meu pai outro dia, ele é protestante, e eu dizia para ele que os protestantes têm um senso de obediência muito maior do que os cristãos espíritas. Nós achamos que vamos evoluir por conta própria, nós achamos que não precisamos de ninguém e que conseguimos tudo a nossa conta e risco. E a obediência fica para as culturas, como se diz por aí. Mas a obediência é fundamental. Obediência e disciplina. Escutar e obedecer. Deixar que seja feita a vontade de Deus e não a nossa vontade. Não a nossa vontade mesquinha, a nossa vontade falível, a nossa vontade imperfeita. E aí, completando a questão da justiça, tanto o Papa Francisco quanto o Papa João Paulo II, que também tem uma encíclica sobre a misericórdia, dizem que, na verdade, a justiça de Deus é a própria misericórdia. Ou seja, a justiça de Deus é fazer sim com que a balança se iguale, mas por meio da misericórdia, por meio do amor, por meio da consciência do que cada um pode fazer e por meio do consolo. Deus dá consolo para a gente. Isso é muito importante. Por fim, nós temos aqui
uma mensagem do Frei Inácio, no mesmo livro Silêncio de Maria, englobando essa questão do abandonar-se em Deus. Já que existe um abismo de misericórdia, é necessário que nós nos joguemos, está aí a razão da foto, nos joguemos no abismo dessa misericórdia. Nos abandonemos em Deus. Diversos teólogos usam esse termo, se abandonar em Deus. Se abandonar em Deus é por toda a confiança em Deus. É confiar completamente nessa misericórdia, tendo, como nós dissemos desde o início, a postura de aprendiz. O aprendiz que não sabe para onde vai, que às vezes nem sabe de onde veio, mas que sabe que está ali para aprender. E que ama o mestre. Que por amar o mestre aceita todas as lições, com humildade, com obediência e com sinceridade. Então, o Frei Inácio nos diz: crer, ou seja, ser alguém crente, ser um cristão, é caminhar na presença de Deus. Isso está no Gênesis, capítulo 17. A fé é, ao mesmo tempo, um ato e uma atitude que agarra, envolve e penetra tudo o que a pessoa humana é. Sua confiança, sua fidelidade, seu assentimento intelectual e sua adesão emocional. Compromete a história inteira de uma pessoa com seus critérios, atitudes, conduta geral e inspiração vital. A fé bíblica é isso, adesão ao próprio Deus. A fé não é uma referência direta a dogmas e verdades sobre Deus. É um entregar-se à sua vontade. Acima de tudo, é uma atitude vital. Isso é algo muito, muito sério. A fé, a crença, se dizer um crente, compromete a história inteira de uma pessoa. Ou seja, não adianta eu falar da boca para fora, não adianta eu dizer isso ou aquilo. Essa fé, essa misericórdia, esse aprendizado, ele tem que estar no meu sangue, nos meus atos, na minha atitude. Eu tenho que aderir a Deus e obedecer a Ele por essa aderência. E por que eu vou aderir? Porque eu amo. Então, a busca do espírito imortal é sempre essa busca pelo amor de Deus. E isso faz com que a reforma íntima exista. Isso faz com que as mudanças em nossas vidas existam. Essa é a resposta de Deus ao sofrimento. A resposta de Deus ao sofrimento é simplesmente dizer que nós, embora tenhamos que sofrer porque somos imperfeitos, não precisamos passar por isso sozinho e não precisamos fazer do jeito mais difícil. Ele é a nossa força, é o nosso sustentáculo. É aquele em quem nós pomos a nossa confiança. E pôr a nossa confiança muda tudo. Muda toda a nossa vida. Muda tudo o que nós fazemos. E é essa mensagem que nós temos que deixar. Onde está Deus diante do sofrimento? Ora, Deus está, porque Deus é. Então basta que nós estejamos no caminho, no encontro desse Deus. Basta ter vontade. A Pai Ventania chama de boa disposição. E os Espíritos dizem a Kardec que os homens poderiam se mudar, muitas vezes não fazem, mas que bastaria um ato de vontade. Vontade em direção a Deus. Vontade de descobrir essa misericórdia. E de saber que passando pela justiça, essa misericórdia é que prevalece sempre. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus.